A grande necessidade hoje é a presença do Espírito Santo. A consciência da presença do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a grande necessidade dos nossos dias. A consciência do Espírito Santo em nossa vida. O mundo hoje não sabe que existe o Espírito Santo. Para o mundo não interessa o assunto do Espírito Santo. Para o mundo não interessa o ponto onde estamos no mundo espiritual. O mundo quer que nós olhemos para ele e para suas propostas. O mundo tem os seus fascínios. O mundo tem sua glória e seu poder. Ele tem seus exércitos. Ele tem suas influências. Ele quer que vejamos a sua idolatria. Idolatria como a contemplação dos seus ídolos. Por isso que o mundo hoje apresenta, em todos os níveis, ídolos. E atrás desses ídolos, ele deseja que a humanidade o sigam. Hoje estamos num novo período, um novo tempo de idolatria. E ninguém se dá conta. É ídolo do futebol, é ídolo dos esportes, é ídolo dos estilos. Em toda parte que você olha, você vai ver alguém que é colocado como ícone. É aquela pessoa que deve ser seguida. Ela será o ponto de referência. E o mundo suscita esses ídolos em todos os ângulos da vida. E assim a humanidade segue os ídolos do mundo. A humanidade segue os ídolos do mundo. Os ídolos colocados pelo mundo. Em todas as coisas que nele há. E ninguém percebe que estão seguindo ídolos. A maneira é feita num modo tão natural que ninguém descobre. E a idolatria vai levando o mundo. O mundo colocou seus flautistas. E cada flautista sabe como tocar bem a sua flauta. São os moldes do mundo, de tal maneira que ninguém percebe. Ninguém percebe que está sendo levado pela correnteza do mundo. É tão diversificada, a idolatria é tão diversificada e tem tantas formas, multiformas, que a coisa parece ser natural. A coisa parece ser mesmo assim. E dessa forma,
esquece do outro lado. O lado mais importante. Pois o mundo, ele perece. E tudo que há nele perece. Por isso que a necessidade de se modificar os produtos é tão premente. Um produto que você compra hoje, daqui 2 anos, já está obsoleto. Surgiu uma nova tecnologia. E todos aqueles aparatos que sustentavam o produto de hoje, daqui 2 anos, desaparece do cenário. E você não tem mais como usar. Você tem que descartá-lo. Então nós vemos que tudo que o mundo produz perece. E ele tem necessidade de se renovar. E essa mudança traz um comprometimento do homem com o mundo, de tal maneira que ele não tem tempo para pensar nas coisas da eternidade. Ele não vê o outro lado da vida. O homem não consegue enxergar que ele tem um espírito. Ele não consegue enxergar que ele tem um espírito. Ele só enxerga que ele tem um corpo e tem uma razão. Ele não se vê como o homem espiritual. E que esse homem espiritual tem um destino eterno. Temos uma eternidade pela frente. Mas o projeto do mundo é que não enxerguemos o lado da eternidade, o outro lado da vida. O outro lado da vida. Querem passar uma cortina e publicam em altas vozes. As coisas são assim. É o mundo que nele há só. É isto a realidade. Outra coisa não existe. E fecham a cortina. E o povo não vê o outro lado da vida. O povo não vê o outro lado da vida. O lado da eternidade. O lado do espírito. E é justamente esse lado que Jesus Cristo colocou como prioridade. Quando ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais, as coisas materiais lhe serão acrescentadas. Mas coloque como prioridade buscar o quê? Em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Essa foi a pregação de Jesus Cristo. Então, há necessidade de despertarmos o mundo. O mundo precisa ser despertado. Há um outro lado da vida. Há o reino eterno. Existe o reino de Deus. E se existe o reino de Deus, existe o mundo espiritual, o mundo da eternidade. Jesus Cristo coloca, busque em primeiro lugar, priorize. O quê? Priorize o reino de Deus.
temos que despertar a consciência do homem. Pois o mundo faz separação. Não há amizade entre o mundo e o mundo espiritual. Os dois se degradeiam. A amizade do mundo é inimizade contra o mundo espiritual. E a inimizade é tanta que aquele que está envolvido no mundo não consegue entender as coisas do Espírito. Ele não consegue entender as coisas do Espírito. Para o intelectual entender isso, eu tenho que dizer, ele não consegue entender os parâmetros do Espírito. Talvez com essa palavra parâmetro, medidas do Espírito, ele se desperte. Há uma realidade, meu amigo, espiritual. Esta é a grande verdade, a verdade absoluta. E essa verdade absoluta chama-se Deus. E ele foi demonstrado por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio demonstrar a experiência de Deus para o homem, de tal modo que só podemos ir a Deus através de Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. O caminho. Esse o quer dizer, eu sou o único caminho. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Essas palavras têm que brilhar como se fossem chamas de fogo à meia-noite. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Essa colocação fica clara. Não existe outro caminho para ir a Deus, exceto, senão Jesus Cristo. É a única ponte de mediação entre o homem e Deus. É Jesus Cristo. Pois o homem estava separado de Deus. O homem natural é o homem separado de Deus. E ele não entende as coisas de Deus. Ele não sabe as coisas de Deus. Então tem que ser colocado para ele. Tem que ser espelhado. Pois para a mente do homem do mundo as coisas do Espírito são loucuras. Ele não pode pegar, ele não pode ver. É como disse um jovem intelectual para mim. Eu não vejo Deus, eu não toco em Deus, eu não acredito em Deus. Falei, bonito. Está bom. Então você não crê na eletricidade. Você não vê eletricidade, eu falei para ele. Você não crê no vento. Você não vê o vento. Você nem crê que tua mãe te ama, pois você não vê o amor da tua mãe. Você não toca no amor da tua mãe, mas a tua mãe tem um fogo lá dentro, que é o amor por você. Temos que despertar essa gente que tem o outro lado da vida, o lado espiritual. E Jesus priorizou esse lado. Busque em primeiro lugar, coloque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus.
E nos seus dias ele pregou: o reino de Deus é chegado. É o reino invisível, você não vê aqui, não vê ali. Mas ele é chegado. Ele tem poder. E Jesus demonstrou o poder desse reino na quantidade de milagres que ele fez aqui na terra, testemunhados por olhos humanos. E ele disse outra coisa: se você buscar o reino de Deus, vai ser lhe dado o poder de se tornar um filho de Deus. E nesta qualidade de filhos de Deus, você tem uma herança. E eu dou a você, porque você crê em mim, poder sobre toda a força do inimigo. Então Jesus apontou aí que existe no mundo espiritual um inimigo e que nos ronda de perto. Este inimigo quer ver a nossa destruição. Esse inimigo só pode ver a nossa destruição quando nós esquecermos que existe o reino de Deus. Ele não quer que essa mensagem do reino de Deus seja pregado em todo o mundo, pois isto despertaria a consciência do homem. E o homem passaria para o outro lado, sairia do reino das trevas para o reino da luz. Veja aí a oposição dos reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Existe esta realidade. E nós temos que despertar para isso. Jesus colocou a prioridade. Agora, o mundo envia tanta atividade, tanto compromisso e comprometimento, que a humanidade hoje diz: eu não tenho tempo para Deus. É a tese de nossos dias. Eu não tenho tempo para Deus. São tantas coisas, tantos compromissos. Estou comprometido com o mundo. Comprometido com o mundo. Este é o grande problema da humanidade atual. Esqueceram de se comprometer com Deus. E Deus você pode tê-lo em suas mãos. Você sabia? Você pode ter Deus em suas mãos. Deus está na sua palavra. Ele e sua palavra são um. E essa palavra hoje pode estar a nosso alcance. As Escrituras Sagradas, elas testificam da presença de Deus aqui neste mundo. É por intermédio dela que vamos buscar a Deus e atingirmos a meta colocada por Jesus Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Este é o conhecimento. Este é o conhecimento que devemos levantar em nossos dias e diante dos nossos olhos. Que o reino de Deus é chegado. E o rio de Deus está correndo em nossos dias. Quem é o rio de Deus? O rio de Deus é o Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é trazer a revelação de Jesus Cristo. É apresentar Jesus Cristo aos homens. E essa é a nossa grande mensagem. Apresentar Jesus Cristo aos homens. Eu volto àquela mensagem do anjo que leva um evangelho eterno, que vai ser pregado a toda a nação, a toda a gente, a todos os povos, a todas as línguas, e virá o fim. E então virá o fim.
E como essa mensagem é pregada por um anjo, isso prova a rapidez dessa mensagem. E os meios de comunicação estão comprovando isso, nos dando a evidência que esse evangelho pode ser conhecido a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua, num espaço pequeno de tempo. E então virá o fim. Vamos despertar para o tempo que nós estamos vivendo, a alta madrugada. E vamos ser como as virgens prudentes, ter a lâmpada que é a palavra do Senhor, e não esquecer que essa lâmpada, para brilhar até chegar aos portais da eternidade, ela precisa do óleo. E o óleo é o símbolo representante do Espírito Santo, aquele que ilumina a nossa lanterna. É uma boa nova, não é? Temos então o que diante de nossos olhos? O mundo e o que? É o rio do Espírito Santo, aquele que revela Jesus Cristo. E quando essa mensagem for pregada, virá o rei, virá o fim. E com o fim virá o juízo. Isso tem valor eterno. Passarão o céu e a terra, mas estas palavras não passarão. É uma boa nova, né? Vamos lembrar que tem dois lados da moeda. Tem o mundo e tem a vida eterna. E nós vamos escolher. Os anjos de Deus sabem o que fazer. No tempo do fim, eles serão ceifeiros e vão reunir a humanidade em dois feixes. Uns marcados pela palavra e outros marcados pelo mundo e amor ao mundo, a idolatria que o mundo apresentou. E não tiveram tempo para Deus. De que lado você estará? No feixe daqueles que adorarão o mundo e a sua idolatria? Ou no feixe daqueles que são marcados pela palavra de Deus? Que se reúnem onde a palavra de Deus é pregada. É uma boa nova, não é? Qual é o lado que você vai estar?